falar sobre os cuidados com a pessoa acima dos 60 anos. Eu recebo agora o médico cardiologista, doutor Aureliano Neto, já está com a gente aqui. Doutor, seja bem-vindo ao plantão e muito obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço mais uma vez a participação aí, poder falar de um tema relevante, né, que vamos passar agora nesses próximos meses. Com certeza. A gente tem trazido muitos especialistas, né, justamente nessa questão de tentar acalmar as pessoas e orientar corretamente, né? E o coronavírus, né, é fato, todo mundo sabe, nós temos esse grupo de risco, né, que exatamente são idosos, acima de 60 anos e tudo. Então, o cuidado deve ser ainda maior, mas não quer dizer que só tem problema para os idosos. Todo mundo tem que tomar cuidado, né? Não, as precauções são para toda a população, criança, gestante, adulto, idoso. Os doentes crônicos, os hipertensos, os diabéticos que sofreram infarto, que sofreram acidente vascular cerebral, derrame, que tem doença inflamatória, reumatológica, tipo lúpus, artrite reumatoide, essas retocolites, doença de Crohn, onde o sistema imunológico já é mais deprimido. No caso dos hipertensos, o coração trabalha sob pressão, né? Por isso que a doença chama hipertensão arterial. O coração tem uma sobrecarga de tensão e isso, ao longo do tempo, o coração começa a sofrer alterações. Por isso é considerado um doente crônico. Certo. O coração começa a se dilatar, a inflamar, aumenta a espessura da parede e, se não cuidar, ele vira um cardiopata. Né? Essas pessoas que já têm essa inflamação, né, com níveis de inflamação maiores, que estão mais propensas. Por quê? Porque o vírus ele causa um estresse oxidativo no nosso sistema imunológico. Então, libera muito cortisol, libera adrenalinas, interleucinas, que vão causar uma inflamação no coração. Entendi. Daí que vem as arritmias, que podem vir o edema agudo de pulmão, né, que vai entrar água no pulmão. Aí as complicações mais graves, que vão levar para UTI, intubação, né, que foi bem parecido, assim, a gravidade, né, é parecida com as outras gripes graves mesmo, né, que foi em 2008, né, naquelas ocasiões prévias. Em outras situações. Então, são muitos cuidados para o grupo de risco. E quando a gente fala, existe essa ligação direta, doenças crônicas, comorbidades e tudo, com essa parte cardiológica, né? Então, talvez seria um momento até mesmo para que aqueles que têm algum problema cardiovascular estar acompanhando também, né, a sua saúde do coração e tudo. Nesse momento, mais do que tudo, é importante os níveis pressóricos, os níveis glicêmicos, né, estarem dentro da sua faixa de normalidade. Certo. Porque quanto mais alto for a sua pressão, mais alto for a sua diabetes, mais inflamado você é. E sua imunidade, os seus linfócitos, que são as célulazinhas brancas de defesa, não funcionam bem. Então, é muito importante tomar muita água, lavar bem as mãos, se alimentar de forma adequada, com muitas frutas, dieta mais leve, né? E se precaver, né, de multidões, que é o que todo mundo já está vendo aí nos noticiários o tempo todo. Com certeza. A gente tem bastante perguntas aqui também, ó. A Luciene Silva Pereira, daqui de Poços, ela disse: quem tem pressão alta, asma e baixa imunidade, corre risco de ser contaminado pelo coronavírus? Eu já não estou mais saindo de casa, ela disse, inclusive, né? Sim, né? Não só você, né? Todos nós, eu, Luiz Felipe, toda a produção, todo mundo corre o risco de pegar. A transmissibilidade, né, a virulência dele é alta, ele se pega muito fácil. E é legal ressaltar isso, que essa questão da transmissão, ela não muda de pessoa para pessoa, né? É a letalidade que muda, né? Isso, independente se você tem doença crônica ou não, se é jovem ou idoso, você vai pegar, da mesma maneira que um que não tenha. Sim. O problema é que quem tem doença pré-existente, os sintomas podem ser mais graves. E mais visíveis. Mais também, visíveis. Né? Isso. Legal. Vamos ver mais uma pergunta. Luiz Fernando Pereira, do Bortolã. Quais são os reais cuidados que temos que ter com nossos idosos, né? Como é que é esse cuidado? Porque, assim, acima de tudo, a gente fala sobre esse isolamento domiciliar. É legal essa pergunta, porque muitas vezes a gente pensa, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, só que eu tô indo lá toda hora, eu trabalho o dia todo e vou ter esse contato. Talvez eu possa estar levando o vírus para dentro de casa também, que não adianta nada, né, se for ver. O idoso, acima de 60 anos, o seu sistema imunológico, ele responde menos, ele é mais devagar para responder essas mudanças de vírus, né? Então, orienta-se que os idosos fiquem em casa, mas
o netinho que não foi para a escola vai ficar lá com seu avô. Aí também mora um perigo. Se ele ficar indo na rua brincar, então tem que ter esse certo cuidado. Manter o idoso numa certa distância, não utilizar os mesmos utensílios domésticos, às vezes lavar com água e sabão, já resolve. Né? Então ter esses cuidados. Com roupa, andei de ônibus, cheguei, vou abraçar meu avô. Não. Troca de roupa, põe para lavar. Toma um banho e tal. Entendeu? Esse cuidado básico de higiene que vai salvar a população de diminuir a contaminação. Aproveitando, falando dessa questão da asepsia em nossas residências, né? Em superfícies onde a gente passa a mão e tudo, tem que ter uma limpeza maior quantidade, maior frequência, ou até em comércios e tudo, escritórios também. O que o senhor orienta? Sim, o certo é limpar. Quando está visível a sujeira, não tem nem discussão, mas invisível o tempo todo, porque nossas mãos é o principal meio de contato, de transmissão. A gente põe a mão em alguma coisa, acaba levando na boca. Entra no nariz, a gente espirra, aí já começa a propagação. Então, põe a mão na televisão, no controle remoto, celular, higienizar muito bem esses itens. Legal, interessante, porque a gente, às vezes, acha que não vai acontecer na nossa casa. Não, lá está tudo limpinho, mas essa sujeira é invisível, né? Por isso, a necessidade da asepsia. A Luísa Gonçalves, do Jardim Amarilis, falou: o álcool comum tem o mesmo efeito que o álcool em gel? E até a questão dessa porcentagem e tudo mais, como é que é? Sim, a pergunta é interessante. O álcool em gel, ele só funciona se for 70%. Acima disso, ele não mata bactéria, o vírus ou protozoário, e abaixo disso também não. Então, você vê o álcool de limpeza, se eu não me engano, é 62,8%. 62, isso, exatamente. Então, esse álcool é para limpeza, não para desinfecção. São coisas diferentes. E não adianta, então, não adianta. Né? Muita gente está comprando esse álcool, acho que passando na mão ali, não vai adiantar. Uma coisa que me deixou preocupado, a receita caseira do álcool em gel. Não funciona. Não funciona. Porque você não consegue chegar nessas 70% que tem que ter. Então, misturar gel de cabelo, maisena, álcool 100%, não. Não, compre o álcool em gel. O preço está abusivo? Denuncie no PROCON. Sim, legal, interessante. E até a questão do álcool líquido também não é o ideal também. Se ele for 70%, sim. Tendo 70% não tem problema. Pode ser tanto líquido quanto o gel. Quanto o gel, legal. O Francisco dos Santos, da Coab, ele disse: é possível ser infectado mais de uma vez? É boa essa pergunta e nós, inclusive, já tivemos casos lá na China, né? Que está acontecendo. Se eu não me engano, não sei se foram 1 ou 2 casos de reinfecção. Mas ainda é muito cedo para a gente falar, né? Vamos esperar os estudos, né? O Centro de Doenças Americano, o CDC, ele é muito sério nisso. Então, vamos aguardar ainda, que é muito cedo para criar um alarde sobre isso. Claro. Quando a gente fala em infecção e tudo, algo que é muito importante, né, que muita gente está confundindo também, é a própria vacina da gripe, né, que foi antecipada a partir de segunda-feira e tudo. E muita gente está achando: não, vou lá me vacinar para a gripe, que aí eu estou livre do coronavírus. São coisas diferentes, né? No caso, a vacinação contra a influenza H1N1, H3N2, só que é muito importante que nós estejamos imunes, né, o público prioritário e tudo, para que não tenhamos mais problemas ainda, não é mesmo? Sim, porque imagine, você pega uma influenza, que essa cepa que é disponível na rede SUS, são 3 cepas virais. Então, se você pega essa influenza e mais o coronavírus, você está com 2 doenças. Vou além. Tem cidade que está com epidemia de dengue, né? Dengue. Então, você pega uma dengue, uma influenza e uma coronavírus. Então, é importante vacinar, ter a sua carteira de vacinação em dia. Isso é fundamental para uma boa saúde. E por isso que a gente sempre ressalta, né? Igual aconteceu, né, quando foi a influenza, muito se falou sobre a gripe suína e tal. Naquela época foi do mesmo jeito, todo mundo comprando álcool gel, esgotando álcool em todas as farmácias, estabelecimentos. Gente, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né, doutor, de ser algo constante, né? Não é apenas quando explode alguma doença, quando explode algum vírus. É sempre ter essa frequência mesmo de higienização das mãos, não só com álcool, mas água e sabão e tudo mais, não é mesmo? Eu não sei se é cultural do brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo caloroso, gosta de cumprimentar pegando na mão, abraçando, né? E você vê que os países europeus, eles, nesse quesito, eles já são mais secos. A gente até fala, eles são frios. Não, é questão de higiene mesmo. Porque a pessoa sai do ônibus, né?
pegou no celular, Sim. aí bota o celular na mesa para comer, não lavou a mão, você está levando a doença para dentro de casa. Se a gente for pensar bem, né, assim, lógico, são muitas bactérias que a gente leva para dentro da nossa casa, para nossa cama. Quem nunca chegou em casa aí cansado, sem tirar a roupa e deita na cama com a roupa que você trabalhou o dia todo? Então, são coisas para a gente pensar. Tudo eu falo que a gente tem que tirar um lado positivo, né? E o único lado positivo que a gente tem é essa conscientização que deve continuar, mesmo que depois haja essa desinfecção toda, né? Eu estava vendo, né, agora as redes sociais ficam pipocando notícias, né? Eu estava vendo um jornal da década do ano de 1800 e pouco, onde teve a varíola. Sim, sim. Lá na Espanha, e as recomendações são exatamente as mesmas de hoje, ou seja, passa século e a gente continua cometendo os mesmos equívocos. Interessante, viu? A Maria Cláudia Vieira, do Jardim dos Estados, ela mandou: grávidas podem transmitir a doença para o feto? Como é que fica essa situação? Pelo que eu li, a grávida, o vírus não consegue ultrapassar a barreira placentária, tá? Mas fica tranquilo, porque assim, tudo que aconteceu na China foi estudado, né, por estudos observacionais. Quando um bebê ou uma gestante pega, são sintomas mais leves. Então, isso dá um conforto para a gente. Ah, entendi. Então, legal, é interessante também essa pergunta, mas de qualquer forma, né, gente? Então, maior o cuidado ainda, né? Porque é legal a gente ressaltar, né, doutor? Quando a gente conhece, né, o desconhecido, que no caso é um vírus que assim, que é o 7º coronavírus e tal, o desconhecido, ele pode acontecer coisas que ainda não aconteceram, né? E por isso, temos esses trabalhos observacionais, igual o senhor disse lá na China, mas pode ser que algo fora da curva aconteça no Brasil e tudo, né? Essas adaptações do vírus também, mutações e tudo. Tem relatos, né? A gente ainda não sabe se é boatos, né? Mas de pessoas mais jovens com doença grave do coronavírus aqui em São Paulo. São Paulo é o epicentro aqui no Brasil, porque é a capital do Brasil praticamente, né? De comércio, de viagem, tem um aeroporto internacional, então muita gente trouxe. Então, parece que lá naquela rede hospitalar da Prevent Senior, foi onde está tendo o maior número de casos suspeitos e graves, por se tratar de um hospital mais para idosos. Sei. Então, tudo pode acontecer. O vírus pode sofrer mutações aqui, né? Sim, inclusive. Com certeza. O Pedro Oliveira, do Parque Primavera, ele também mandou: os pacientes crônicos correm mais riscos que as pessoas comuns, mais riscos de agravamento, imagina. Mais riscos de piora, né? De sintomas mais graves, de falta de ar, dificuldade para respirar, febre mais alta. O risco de se contaminar com o vírus é igual para todo mundo, eu enfatizo, para bebê, para gestante, para idoso, para adulto. Interessante. E nesse aspecto também, a questão do agravamento, a gente até ressalta que existem casos, principalmente com jovens e adultos, tal, que muitas vezes estão com o vírus, mas nem afloram sintomas, né? Só que esse vírus pode passar para uma pessoa com doença crônica e os sintomas aflorarem ali, né? Por isso, cuidado, mesmo se eu não estou com nenhum sintoma, tal, tome cuidado. Você pode ser portador, né? Lá para o lado do Oriente, lá fizeram suaves axilares, nasais, para comprovar a portação do vírus, a portabilidade do vírus, né? Então, pode acontecer, você ter o vírus ali, né, aguardando sua queda de imunidade para ele entrar e fazer a doença. Olha só. Então, e os adultos, né, os mais jovens, têm um sistema imune mais potente, então ele consegue combater mais. Os sintomas, 85%, 85%, 90% são sintomas leves, de uma gripe mais leve. Certo. Os idosos, os doentes crônicos, vão ter aquela chamada gripe forte. Entendi. Beleza. A Maria Antonieta, do Vila Nova: o coronavírus pode ser transmitido por pacientes que não apresentam sintomas? Acabamos de responder essa. Vamos ver a Roberta dos Santos, do Parque das Nações: o ibuprofeno é recomendado para tratar o Covid? Isso aí tem sido até muita polêmica, né? A Anvisa proibiu o uso de ibuprofeno para tratamento, né? Se está com dor ou febre, paracetamol ou dipirona, né? Que não tem nada relatado ainda. Legal, inclusive pode trazer problemas pneumológicos e isso. tal, né? Falando um pouco dos hipertensos, a questão de medicação, teve um estudo observacional, gente, observacional, não tem nada que foi pesquisado a fundo. Falando de alguns remédios de hipertensão podem perder sua eficácia de acordo com a infecção do coronavírus. Olha só. Então é importante o hipertenso verificar os níveis pressóricos todo dia, se estiver doente, para ver
se não está subindo a pressão. Se está havendo a eficácia e tudo mais, né? Tem também a Camila dos Santos. Os hospitais de Poços de Caldas estão remanejando as cirurgias neste período de coronavírus. Acho que há todo um trabalho de readaptação de tudo, né? Principalmente na área da saúde. Sim, doutor. O secretário nosso, Dr. Carlos Moscone, é muito competente nessa área. Ele é médico, né? Tem vasta experiência aí, já passou por várias crises dessa. Então, certamente, a Santa Casa, o Santa Lúcia, até mesmo os hospitais particulares estão remanejando para poder receber algum possível grave da doença. Então, pessoal, sintomas leves, vamos ficar em casa. Vamos tomar o nosso analgésico, né? Nosso antitérmico. Legal. Vamos ficar em casa. Agravou, estou com falta de ar, dificuldade para respirar, vou para o pronto-socorro. Certo. Imediatamente. Tá bom? Imediatamente. E é interessante isso também no sentido da questão das aglomerações, né? A mídia toda tem falado para que se evitem aglomerações, mas até para a gente dar uma dica para o pessoal que tem ido aí a supermercados e tal, é um local que é uma bolha de aglomeração ali, tudo esse cuidado que deve haver, né, doutor? O supermercado tem ar-condicionado, né? Então, se a gente respira, tosse, o filtro dele vai reter o vírus, as bactérias, tudo que tiver no ambiente. Então, se for no supermercado, vá, compre o essencial sozinho e volte. Não leve criança, não leve o vô, a avó, o pai idoso, a mãe idosa. Vá, faça o que tem que fazer e volte. Tente pagar com cartão de crédito para não ter que pegar no dinheiro, passar para a moça do caixa, né? E essa consciência também de não fazer um estoque na sua casa, na sua residência, senão todo mundo vai ficar sem, né, gente? Além de ficar sem, na hora que tiver vai ter os superpreços, né? Então todo mundo vai ser prejudicado. Não tem risco de ficar sem alimento, a gente pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso. A produção não foi afetada pelo vírus, a distribuição não foi afetada. Não estoque alimentos, não precisa disso. Fora que pode perder muitos alimentos também que são perecíveis. Doutor, para a gente fechar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor deixasse de novo. A gente tem falado bastante das recomendações, mas recomendações principais da questão de contato direto, a distância que talvez deve se manter para uma conversa, a questão de espirrar e tossir, passa tudo para nós esse dossiê aí. Bom, evitar aglomerações sempre que possível, né? Não, preciso no supermercado. Sim, então vá, faça o que tem que fazer e volta. Não fica batendo papo. Encontrou um amigo, não precisa pegar na mão, não precisa abraçar. Mantenha uma distância de contato de 1,5 m, né, que são as recomendações mais novas. Na hora de tossir, não tossir na mão, né? Tossir no antebraço para evitar que se espalhe e ali fica na blusa. Você chega em casa, descarta a blusa para lavar. Sim. Tomar muita água, que ajuda a hidratar, porque o vírus, quando você pega, ele causa uma certa desidratação. Legal. Então, isso ajuda seu sistema imunológico a funcionar melhor. Alimentos mais leves, controlar a pressão, diabetes. Né? Alimentos pesados é um veneno para essa época, né? Porque a digestão fica lenta. O sistema nosso começa a ficar mais deprimido por causa o sangue fica todo lá no estômago para digerir essa comida pesada. Então, acho que é basicamente isso, tudo que a gente já sabe, né? Lavar as mãos o tempo todo. É mais eficaz do que álcool em gel. E, acima de tudo, manter a calma, né? Sem se desesperar. Se você acordar sem voz, igual eu, assim, pode ser uma rinite apenas, né? Uma sinusite por conta do tempo. Então, sem apavorar e nem apavorar o próximo também, não é mesmo? A gente tem que manter a nossa cautela, nos proteger, porque se a gente nos protege, a gente protege o próximo, né? Que é o principal, né? Um ser solidário com o outro agora. Tô com sintoma de gripe, fique em casa, não vai trabalhar. Né? Negocia com seu patrão, se for depois leva um atestado, porque assim, você vai... Não se diferencia um coronavírus de uma gripe assim, no meio nosso, né? Só através de teste do PCR. Que demora. Então, até que caso contrário, qualquer resfriadinho pode ser um corona. Então, a gente tem que ficar mais em quarentena mesmo. Exatamente. Beleza. Muito legal. Cumprimento nosso clássico de cotovelo aqui. Estamos ensinando os nossos plantonistas a fazerem isso também na rua. Beleza, gente? Doutor, muito obrigado. Realmente muito esclarecedor para todo mundo esse cuidado e sempre portas abertas aqui do plantão, beleza? Muito obrigado. Valeu, gente. E para você que está em casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. O Plantão da Tarde fica por aqui, mas às 7 horas da noite a gente volta com o Plantão 47. Eu sou o Luiz Felipe.